Olá a todas e todos, nós estamos aqui com mais uma entrevista da série de entrevistas que a Rádio Fiscar vem desenvolvendo com o objetivo de dar visibilidade a um grave problema da sociedade mundial brasileira e inclusive são carlense, que são os casos e as inúmeras formas de violência contra a mulher. Nunca esquecendo que a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência familiar, não é uma questão de roupa suja se lava em casa ou em briga de marido e mulher, companheiro e companheira, ninguém mete a colher. Não, não, não é isso não. Violência doméstica é crime. É crime previsto na legislação brasileira. E nós queremos discutir e tratar desse assunto de tal forma que essa visibilidade permita, sobretudo nós homens, não é? Repensemos as nossas condutas com companheiras, amigas, colegas de trabalhos, alunas e etc. Bueno, nessa vibe que a gente está discutindo, nós estamos recebendo hoje para a nossa terceira entrevista da série aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, a Laila Miranda. Simpaticíssima Laila Miranda, que é estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Marivaldo Degan, Isso. certo? E futura estudante de filosofia, que é o que a Laila pretende fazer quando concluir o ensino médio. Laila, primeiramente eu te agradeço de coração, Imagina. tá? Por tu gastar um tempo para vir aqui bater esse papo conosco. E é muito importante, a Laila não é professora, não é estudante da universidade, ela é uma estudante do ensino médio público, certo? E membro do coletivo de mulheres do CAASO Federal. A primeira pergunta que eu te faço, Laila, nessa nossa entrevista é: o que é para você, Laila, ser mulher num país com toda essa tradição que existe no Brasil das relações de gênero? Como você se sente como pessoa, com os teus objetivos na família, na escola, etc. O que é ser mulher para a Laila? A gente percebe que é muito mais difícil em todos os âmbitos, né? Nós somos muito mais cobradas por tudo, as pessoas sempre esperam muito mais da gente, a gente mesmo espera mais, sempre mais, e é uma coisa extremamente exaustiva, porque diferente dos homens, a gente anda na rua tendo que estar atenta, tudo que a gente vai fazer, que a gente sai da nossa casa, e até mesmo dentro da nossa casa, na maioria das vezes, a gente tem que sempre estar muito atenta a tudo, a todos os perigos que acabam se tornando muito maiores, e isso torna a vivência da mulher muito mais difícil na sociedade em geral. Que coisa. Esse tipo de pressão realmente a gente, enquanto homem, não sente, né? Puxa, é algo que eu não tinha refletido a respeito. Eu nunca perguntei nem para minhas filhas, eu tenho duas, né? Nem para elas eu não havia perguntado. Laila, e agora eu gostaria de te perguntar o seguinte: esse tipo de insegurança, de tensão, tá? Você vive isso também na escola pública? Essa relação, ela permeia o dia a dia da escola pública também? Sempre. Uhum. Em todo momento. Porque, além de tudo, a gente, assim, na rua, na universidade, eu por trabalhar na universidade, eu acabo tendo um contato também, Claro. a gente vê que os homens mais velhos, eles têm aquele machismo, só que alguns, conforme mais tempo passa a maioria, eles dão uma disfarçada, né? É meio que um machismo velado. E na escola pública, principalmente, por ser uma galera mais nova, eles acham muito mais, sabe? Não tem essa preocupação, entre Claro. aspas, de velar esse machismo. Então, é uma coisa muito mais explícita e é um lugar que você tem que estar mais atento ainda. Porque eu componho o Grêmio Estudantil Claro. da escola, então a gente tem que, além da atenção de sempre que a gente tem para cuidar de nós mesmas, a gente percebe, conforme vai passando o tempo, que a gente tem que cuidar também umas das outras. Porque vai ocorrendo umas violências pequenas em um canto e em outro, que as outras pessoas não vão percebendo. Então a gente tem que prestar muita atenção nas outras também, dentro da escola pública, porque os meninos são... Que coisa. Laila, e
assim, nas relações afetivas, namoro, o ficar, etc., tá? Existe muito essa pressão. Você nota isso nos seus ambientes de convívio? Porque tu trabalha na universidade e estuda numa escola pública, então você tem um ambiente bastante, ambientes amplos de convivência. Tá? Eu estou perguntando isso porque nós tivemos aqui uma entrevista com a professora Raquel Auxiliadora, uma grande amiga minha e alguém também que milita na área há muitos anos, e ela mencionou uma coisa como até o controle, tipo, pedir a senha do Facebook, a senha do e-mail, pedir que a companheira ou namorada troque de roupa, tal. Essa pressão, você vê isso no dia a dia também, nos teus ambientes de convivência? Conforme tem passado o tempo, tem aumentado as discussões sobre esse assunto, parece que tem diminuído, mas ainda é muito grande. É muito grande. Muito grande. Bueno, e eu vou te perguntar, então, sobre o coletivo que tu participa, não é? Eu não conheço todo o trabalho, mas eu vi pelas redes, eu vi que vocês têm cursos de formação, que na verdade é a questão do empoderamento, né? Conhecimento, usar o conhecimento de uma forma que lhe produza uma maior segurança, uma maior paridade nas relações sociais. Então, há quanto tempo... Primeiro eu vou te perguntar, descreve para nós o movimento, o funcionamento, as reuniões, como é que vocês organizam as pautas dos cursos, quem decide o que vai discutir, como é a dinâmica de funcionamento? Então, o Juntas, ele é um coletivo de mulheres que surgiu do coletivo Juntos. Certo. Que o Juntos surgiu em junho de 2013, Perfeito. Junto com aquela onda de manifestações. Perfeito. E assim, né? Nós somos um coletivo muito igualitário, então não tem muito isso de quem decide o quê. A gente acaba se juntando e decidindo todas juntas. E as pautas a gente decide, assim, pelo que tá mais, né, em alto, que a gente tá vendo mais, os maiores problemas. Aí a gente vai juntando o que tá mais em ênfase, os problemas maiores, escolhe um lugar que seja como que um foco daquele problema e começa a fazer a divulgação para juntar as mulheres para dar esses cursos de formação, explicar para elas sobre o assunto, para elas entenderem o real problema e dar algumas soluções e, de fato, mostrar para elas que elas não estão sozinhas e que elas sempre têm alguém para quem recorrer. Perfeito. Pelo que eu vejo, nesse aspecto do curso, ele mantém uma natureza de educação não formal, ou seja, discuta questões da natureza social, política, valores sociais, etc. Não é? Mas vocês têm casos, por exemplo, de alguém que seja vítima ou esteja numa condição de vítima, vocês fazem encaminhamentos desses casos aos dispositivos públicos, como... Qual é o procedimento nessas situações? Então, nesse caso, a gente sempre tenta enfatizar bastante que o primordial é a vítima se reconhecer como vítima e ter a força de ir à frente com a denúncia. Certo. Mas assim, a gente busca em casa, a gente dá abrigo, a gente faz de tudo. Mas para fazer a denúncia, tem que ser a vítima. Porque não adianta a gente fazer a denúncia e quando a justiça for averiguar, se for, chegar lá, a vítima acabar não conseguindo, entendeu? A gente sempre precisa mostrar que a vítima ela tem que se reconhecer como vítima primeiramente. E mesmo que ela não consiga, que ela não tenha força para ir além com aquela denúncia no primeiro acontecimento, a gente está sempre por perto e a gente deixa isso bem claro, que nós estamos sempre por perto, para quando ela se sentir segura para levar aquilo adiante, ela sabe a quem procurar e sabe o que fazer. Perfeito. Laila, e tu como futura filósofo, eu já digo filósofo porque eu parto do princípio que nós somos alguma coisa a partir do momento que decidimos ser, certo? Se você decidiu por isso, então você já está organizando o teu pensar, o teu estudar e etc. nesse sentido. Como alguém que tem interesse na área da filosofia, não é? Como é que tu vê os movimentos feministas? Porque não existe um único, existem vários movimentos, tá? Tu vê avanço nessas discussões, ou seja, de alguma forma
hoje é um pouco mais tranquilo, ou pelo menos é um pouco mais livre para poder discutir essas pautas? Com certeza, com certeza. Se a gente for comparar os nossos movimentos feministas de hoje, da atualidade, com os movimentos feministas de, não vamos pôr muito tempo, 10 anos atrás, é uma coisa completamente diferente. A gente tem a liberdade de conseguir se expressar. O máximo que as outras pessoas podem fazer sem ser punidas é falar alguma coisa, né? Mas o que há 10 anos atrás, a gente corria o risco de ser agredida na rua, coisa que hoje a gente corre também, mas é bem menor a chance. E caso aconteça, a gente sabe que a gente tem meio que um apoio ali, né? Claro, claro. Eu também, aproveitando essa discussão, te perguntaria o seguinte. Eu tive contato com um material em que havia uma discussão se homens poderiam dizerem feministas ou não. Tá? Meio que naquela questão de o homem que se diz feminista é aquele que soma a sua voz com uma denúncia. Pode ser do movimento feminista, pode ser do movimento dos cidadãos que estão em condição de rua, enfim, inúmeros outros movimentos sociais. Como você particularmente, não vou te pedir que fale em nome de todas, mas você particularmente, como vê essa questão? Você acredita ou entende que um homem pode ser um feminista? Qual é o limite para esta questão? Vou esclarecer porque eu te pergunto isso. Tá? Existe, obviamente, o machismo escancarado, em qualquer faixa etária, sim, infelizmente. Talvez os jovens, por ter serem mais afoitos, demonstram mais, certo? Mas, de fato, existe, e eu diria que isso é parte, enfim, da Constituição dos brasileiros, da Constituição do ser no mundo, não é? E, a partir disso, o que acontece? Conforme você vai vendo a importância de determinadas pautas, você passa a rever seus comportamentos, as suas interações sociais e etc. E o que eu tenho visto e dialogado, às vezes, com amigos, alunos, etc., algumas pessoas dizem, mas eu quero fortalecer a pauta, quero fortalecer a discussão, mas, de repente, eu posso não ser aceito, porque no limite, no final das contas, eu sou o homem, então eu sou potencialmente agressor. E eu acho muito interessante esse enfoque, porque é ver qual é a contribuição. Sabe? Dentro do Grêmio, por exemplo, estou pensando porque eu fui professor no ensino médio muitos anos da minha vida e muitos meninos tinham um comportamento violentamente machista até, tá? Mas tinham outros que não, que tinham interesse realmente em ser um apoio, enfim. Como tu vê essa questão, Laila? E é muito interessante para mim, particularmente, que pesquiso o assunto, para os nossos ouvintes que acompanham essa série de problema, porque tu é uma mulher e jovem, então, ou seja, tu está formando a tua opinião no caldo de uma discussão, talvez de um mundo um pouco mais livre do que foi, por exemplo, a minha geração quando tinha a tua idade. Tá? Como é que tu vê a participação do homem nas pautas e nas discussões feministas? Olha, eu acho o seguinte, essa é a minha opinião pessoal. Perfeito, é pessoal. Não tem como a gente acabar com o machismo no Brasil, sim, excluindo os homens das pautas feministas. Claro. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que incluir, tem que conversar, tem que explicar as coisas para eles, principalmente, tem que mostrar o real, o que realmente está acontecendo, o que eles realmente estão fazendo, Perfeito. Mostrar a real intensidade daquilo. Só que o movimento feminista é um lugar onde as mulheres estão ali para se protegerem e serem protegidas. Perfeito. E o homem é potencialmente um agressor. Sim. Então, eles podem participar das lutas feministas, dos coletivos feministas, muitas vezes, só que é aquilo de saber que aquele não é o lugar de fala dele, não é o lugar onde ele vai se sobressair a nada. Perfeito. Ele tá ali para aprender, assim como a todas as mulheres. Então, ele tá ali para ver as coisas, aprender, dialogar, conversar, mas nunca tentando roubar o espaço de uma mulher que realmente tá ali por outros motivos. Ele tá ali para aprender, claro, a mulher tá ali para se proteger. Então, eu acho que eles têm que fazer parte da luta, sim, mas de uma forma diferente.
Perfeito, perfeito. Interessante, interessante o ponto de vista. E no coletivo que tu atua, existe homens participando? Qual é a participação deles? Quais são as formas possíveis de participação? E também eu vou te perguntar, nos cursos que eu vi que vocês desenvolvem, a participação de homens, não estou perguntando nem como protagonista, mas realmente como alguém que está interessado em ir lá para aprender algo, mesmo de um assunto que a gente possa eventualmente ter algum domínio, mas é enxergar com os olhos do outro e não por si mesmo. Tá? Então, no coletivo tem a participação de homens. Certo. Sempre tem. Com aquela ressalva de que não é o lugar de protagonismo deles, mas eles estão sempre ajudando, estão sempre por perto para o que precisar. E nos cursos, na escola de formação que a gente faz, é bem diversificado, viu? As pessoas normalmente vai o mesmo número de homens e mulheres, os homens costumam comparecer bastante. Perfeito, perfeito. Estou te perguntando porque eu vou comparecer em algum que seja possível. Ótimo. Uma outra coisa, inclusive eu conversei já sobre isso em outra entrevista, houve um tempo em que mulheres, não sei, pelo menos no estado de São Paulo, eu suponho que hoje isso é muito menos, mas no Brasil suponho que ainda aconteça bastante. Mulheres de uma faixa etária maior, mais avançada, muitas vezes desistiram da vida, da profissão para cuidar da casa, do marido, dos filhos, etc. O tempo passou e, de repente, elas vivem situações de violência doméstica e acabam não se desvinculando daquela relação, porque, de repente, ainda tem um filho para cuidar ou não tem uma profissão para sobreviver, ou todos os bens estão no nome do marido, tá? Que é uma condição bastante problemática e que, em termos de Brasil, até onde sei, ainda existe bastante. Quiçá menos, como nós conversávamos, eu e a Raquel, aqui no estado de São Paulo. Tá? Nesse sentido, eu te pergunto, nos coletivos, há participação de mulheres mais velhas ou são só estudantes do ensino médio, da universidade, professoras, enfim... Eu me refiro assim à participação popular de mulheres da meia-idade, por exemplo, que vão lá compor junto com vocês e aprender e discutir os temas. Olha, é difícil, porque exatamente por esse monte de responsabilidades, pelo fato dos maridos não concordarem na maioria das vezes, elas acabam meio que se fechando para isso e é muito difícil alguma ter a força de realmente falar, não, é necessário ir. Mas, pensando nisso, a gente costuma bastante ir para os lugares onde é de mais fácil acesso a elas, aos bairros mais populares. A gente costuma fazer várias reuniões, os próprios cursos de formações em praças, essas coisas perto das casas, para as mulheres se sentirem mais à vontade aí. Perfeito. Bom, nós somos limitados pelo fator tempo, não é? Recordando, a Rádio Fiscar promove uma série de entrevistas com ativistas sociais, com estudantes, com pessoas mais jovens, com pessoas não tão jovens e com pessoas pouco jovens, com o objetivo de dar visibilidade a um grave problema mundial e um grave problema do nosso país, que são as inúmeras formas de violência praticada contra mulheres. A nossa, não é nem opinião, a nossa convicção enquanto Rádio Fiscar, enquanto indivíduos particularmente, é que é inadmissível no atual estágio da sociedade humana, das sociedades humanas, esse tipo de problema ainda existir. Então, nós desenvolvemos o trabalho de entrevista hoje com a Laila Miranda, estudante do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Marivaldo Degan, futura estudante de filosofia, espero sinceramente que aqui da nossa Universidade Federal de São Carlos, que você não vá fazer em outro lugar, vá fazer aqui mesmo, para ajudar a fortalecer a pauta e o movimento, não é?
E nós te agradecemos, Laila, sinceramente, por tu ter gastado um pouco do teu tempo para vir dialogar aqui conosco. Imagina. Te agradecemos enquanto rádio, o nosso público ouvinte. E a série de entrevista ainda continua. Eu não vou querer antecipar nada, mas nós temos uma surpresa bastante agradável para discutir esse assunto, esta série de entrevistas que é demonstrar o nosso posicionamento contrário a qualquer forma de violência contra mulheres. Em São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil, no planeta Terra e nos demais, se eventualmente tiver mais gente por aí nesse universo. Grande abraço a todas e todos, até o próximo.